Gente, agora vem cá, presta atenção, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais é o tal vídeo da jovem que se nega a trocar de lugar dentro de um avião para que uma criança sentasse na janela. E a mãe dessa criança ficou revoltada e foi para as redes sociais expor o caso. Lembra? Tá acompanhando esse caso? Solta aí pra gente ver. Se nega a trocar com uma criança na negócio, porque ela não quer trocar de lugar. Sem cadeira, né? Quer trocar de lugar porque não quer. Até porque se ela tem alguma síndrome, alguma coisa, porque se a pessoa tem algum problema, uma deficiência, a gente entende. Vai ter forma pra ela. A gente entende, mas a pessoa não tem nada, não ter trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. E isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. Pois é, gente, a moça que foi filmada, ela se pronunciou, tá? Ela disse que a família tinha um assento na janela, mas a criança queria o dela. Aí a mãe ficou revoltada e expôs a moça, né? Agora vem cá, o que a gente pode tirar de lição dessa história? Eu tenho um também de 3 anos lá em casa. E aí, como é que você agiria nessa situação? Manda pra gente a sua opinião, que eu sei que vai dar polêmica. Vem cá, aqui no nosso estúdio a gente recebe a psicóloga Júlia Suete e a mamãe Evelyn Faria, que tem 2 crianças em casa. Evelyn, como é que você faria numa situação dessa? Boa tarde. Boa Roberta. tarde. Boa tarde a todos. Então, nós como mãe, nós sempre quer proteger os nossos filhos. Mesmo diante, às vezes você está vendo que está errado, mas por também você tentar acalmar, né, a criança, ela está errada em fazer isso. Só que ela quem? A mãe da criança ou a moça que não levantou? A mãe da criança, sim, porque ela ainda filmou, expôs a moça, né, viralizou esse vídeo, assim, uma atitude muito horrível, né? Mas assim, olhando o outro lado, a gente sempre quer apaziguar. Igual celular, você prefere dar do que ver a criança chorando, esperneando. Só que nós temos que ter exemplo e nós temos que nos impor diante dessas coisas. Então, assim, ela fez errado. E nós temos que olhar com esse olhar e não praticar isso. Igual, às vezes, meu filho ele acorda às 6 horas da manhã, todos os dias. Por mim, deixa ele dormir mais. Mas o pai dele se posiciona, não, levanta e vão para a escola. Aí chora aquela coisa, depois acaba. Então, assim, ela fez errado. Julia, mas por outro lado, a gente também está falando ali de uma criança de 3 anos, que não tem maturidade, e ali um ambiente fechado, num avião, né? Como que uma mãe também lida numa situação dessa? De fato, não é uma situação fácil. A gente tem uma criança ali chorando aos prantos, a gente está num ambiente fechado, não tem para onde correr ali. Só que a gente precisa fazer com que a criança entenda que regras são regras e que a gente precisa ter limites. Então, assim, olha, esse é o nosso assento, a gente vai sentar aqui agora. Aquela mãe poderia entreter o filho, aquela mãe precisava fazer o quê? Um acolhimento com aquela criança. Será que faz sentido você ouvir seu filho chorando e preferir gravar um vídeo ao invés de fazer aquele acolhimento, explicar para a criança, né, informar aquela criança de que a gente já está chegando, né, contar uma história, mas entreter aquela criança no banco do avião, né? Às vezes dá para, dependendo do avião, se tiver internet, dá para a gente colocar um vídeo, dá para a gente contar uma história, dá para a gente fazer um jogo, mas assim, é preciso estabelecer limites, entrar no ambiente, no mundo infantil, né, para entreter aquela criança e estar com ela e não necessariamente ceder ao desejo da criança, porque a gente sabe que quando cresce, não é assim que funciona. E olha só, a gente já tem aqui vários comentários, tem gente que diz, quer sentar na janela do avião? Compra a passagem. Outra telespectadora diz, educação primeiramente, a moça não é obrigada a ceder o lugar. Tem gente que diz, a mãe está errada. Tem mais um comentário aqui, ó, temos que educar nossos filhos para respeitar o espaço do outro. Tem outro comentário, a mãe humilhou a passageira, tem que se retratar. Tem gente também dizendo, eu não daria meu lugar. Quando compramos nossas passagens, escolhemos o assento. Não sou obrigada a dar o meu lugar.
Tem gente que diz, boa tarde, Beta, vem de casa, não importa se é preto, se é branco, se é pobre, se é rico. Tenho 4 filhos adultos e tenho 7 netos. Tento educar os meus netos, ajudar minhas filhas a educar os meus netos com boas normas. A mãe desse menino está errada, porque a moça comprou o assento dela com a janela. E detalhe, né, gente? Para sentar na janela, para você escolher seu assento, você ainda paga uma tarifa mais cara ainda, né? Você já passou por alguma situação nesse estilo assim? Tipo, no ônibus, ou então no ambiente público, um lugar também fechado? No shopping, de brinquedos. Aí se meu filho quiser... Fala pertinho do microfone. Se o meu filho quiser um brinquedo de R$1.000 e eu só tenho R$100, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar a loja? Eu vou discutir com a gerente? Não, ele vai chorar. Eu já passei vergonha com o João Paulo em vários lugares. De fazer vergonha, de se jogar no chão. Mas a gente tem que se manter, porque não é assim a vida, não é assim. E essa passageira, ela foi muito sábia, porque ela não ligou, ela não deu confiança, ela estava sendo filmada. Poderia acontecer até elas se pegarem no tapa, não sei. Então, assim, ela foi muito sábia em ficar na dela, porque a gente hoje em dia, infelizmente, né, Roberto, nós temos que nos colocar no nosso lugar, entendeu? Porque o mundo você não sabe. A gente não conhece a outra pessoa, né? A gente tem que segurar as ondas também. Ainda mais que tem uma criança ali, gente. Poderia estar assistindo coisas até ainda piores. Eu mesmo já passei por uma situação dessa. Estava num voo com meu filho rico de 3 anos e na hora do avião descer, todo mundo tem que afivelar o cinto. Ele não queria de jeito nenhum, mas o bichinho se esperneava, tá, gente? Ele fazia assim, e parecia um boi, tá? Para poder tentar amarrar. Foi difícil, mas eu falei, regras são regras. E o pior é que se eu não afivelasse o cinto, acusava em cima, porque a luzinha fica acesa, né? Então, estava todo mundo sabendo que a gente não estava com o cinto afivelado. Mas eu falei, pois você vai afivelar o cinto, regras são regras. Qual é a importância desse não para uma criança? A gente precisa entender que a criança não tem a mesma maturidade que um adulto. Então, ela não sabe até onde ela pode ir. E o pai, o adulto, é responsável por estabelecer esses limites. Ai, Júlia, mas eu não quero que meu filho chore. Gente, precisa, é importante. Por quê? Porque a gente desenvolve habilidades nessa criança. Quais são habilidades? Aprendendo quais são os limites, entendendo que os atos têm consequência. Assim como o próprio espectador falou, a gente vai conseguir ensinar para aquela criança o espaço do outro, até onde eu posso ir. Fora que o respeitar das autoridades. Hoje a gente vê muitos pais que, ao invés de ensinarem os filhos os limites, passam a cabeça na mão dessas crianças, né? Passam a mão na cabeça dessas crianças e acabam fazendo com que essa criança não consiga lidar com as frustrações. Isso, a longo prazo, a gente tem um adulto que não consegue viver a vida real, não consegue ouvir não e acha que sempre vai ter um jeitinho, sempre vai ter uma forma de lidar com aquilo ou vai ter alguém para justificar os seus atos. Então, a longo prazo, a gente cria adultos que são difíceis de se relacionar. A gente tem aqui o comentário da Margarete, ela fala o seguinte, essa mãe está totalmente errada, queria a criança na janela, comprasse então a passagem com a janela. Só que aí depois a gente também vai ouvindo, né, as repercussões, a mãe tinha também comprado um assento na janela, mas supondo que ela comprou a cadeira 25, a criança queria a cadeira 28 na janela. Entendeu? Ela queria a cadeira daquela moça, o que é pior ainda, né? Se a mãe ainda pagou, a menina quer a outra, né? Então, quer dizer, tá o tempo todo fazendo a vontade da criança. São esses cuidados que a gente tem que ter. Mas, por outro lado, também tem aquela coisa que a gente já disse, um ambiente fechado vai batendo um desespero na mãe Deus, também sim, de querer resolver. Sim. Não vai batendo, Evelyn? Vai. Nosso Deus, claro. Tipo, você fica... pelo amor de Deus, vão resolver isso? Sim, você fica desesperado, igual eu tô te falando. Só que ela não fez certo. Ela não fez certo. Foi uma atitude muito feia, mas quem saiu ganhando foi a outra. Porque ganhou mais, ela mais de 400 não, seguidores, e ela não, inclusive. Assim, não revidou, não xingou, não pegou o celular dela, jogou longe, então assim... Nem bateu boca, né? Não. Ela na classe, a gente tem mais um pouco aí da imagem pra gente soltar? Na classe, e detalhe, ouvindo ainda uma musiquinha para acalmar, né? Para não se envolver. E ainda, detalhe, de janelinha fechada. Ela fez questão de nem abrir a janela, viu? A moça, tá? Agora, isso mostra também qual outra lição que a gente tira dessa história? Que quando a gente tá ali num ambiente que a gente vai levar a criança, a gente também tem que se preparar, né?
Eu, quando viajo com os meus filhos, eu levo canetinha, eu levo caderno, eu levo biscoitinho, bala. Me fez precisar, eu faço até um piquenique no avião. A gente precisa aprender a aguçar essa criatividade também da criança, né? Conta uma história e faz com que a criança finja que você está no outro ambiente. Vai lá, filho, vamos fingir que a gente está caminhando numa floresta, pensa que aquilo ali são as árvores. Faz com que aquela criança aguce a criatividade, gente. A gente precisa pensar um pouquinho fora dessa caixa. Porque é muito fácil a gente só pegar e resolver o problema da criança. É mais difícil a gente ensinar, explicar e impor os limites. Vamos ler mais comentários, então? Quer ver? Pera aí que tem mais aqui. Opiniões da Genesi fala, a moça tem que processar essa mãe pela exposição. A mãe tem que educar a criança. Gente, olha, não tem ninguém até agora, pelo menos aqui na nossa transmissão, defendendo a mãe não, tá? Tem gente que diz, pior que hoje tem muitas confusões nos locais públicos, justamente por causa disso, né? Que essa moça está aí falando. Que se ela fosse a passageira, fosse a outra pessoa, tinha caído no tapa, tá? Esse acho que é o nome da mulher, Alcione, é isso? Também tem outra pessoa que diz, Robertinho, infelizmente, existem mães que não dão limites aos filhos. E por isso que existem tantas crianças que não sabem receber um não. Imagina essa criança em casa. Imagina como é que fica. Olha aí, gente, o melhor da história é que a moça continuou com a janelinha fechada. Ou seja, você pagou caro para sentar na janela e fez a vontade dela. Estou sentada na janela e vou abrir quando eu quiser. É sobre isso. Tem uma outra telespectadora que diz, boa tarde, Alberto, eu sou a Renata. Andamos pela primeira vez de avião em maio. O assento do meu filho nem de ninguém da família era na janela. Mas teve uma pessoa, cadê? Peraí que eu me perdi aqui na mensagem. Mas teve uma pessoa que viu só do meu filho se esticar na janela, aí cedeu, sem eu pedir. Pensa na alegria. Acho que tudo conversando com jeitinho com a pessoa, eu creio que ela deixaria. Não precisava ter gravado. Então, você entendeu a história dessa mãe? Que o filho não estava na janela e que a criança estava curiosa, querendo ver. Mas aí a outra pessoa cedeu por vontade própria o lugar para essa criança. O que também é a opinião de cada um. Né? Ela, assim como essa moça agora, ela tinha o direito de ceder ou não. Não é isso, Júlia? Isso, a pessoa ela pode escolher o que ela vai fazer. Claro que assim... Mas não tem que ter obrigação. Não tem obrigação. Por quê? É o que já foi dito. A pessoa pagou para estar naquele lugar. A pessoa pagou uma tarifa especial para estar naquele lugar. Então, é onde ela escolheu estar. Então, a gente precisa também... E engraçado, né? Um adulto ensinando isso para uma criança. A não respeitar o limite do outro. Então, a gente precisa aprender.